Entre ruínas de um mundo destruído, John, Anne e Caleb buscam sobreviver em um vale que parece um oásis. Segredos enterrados e escolhas difíceis emergem, testando os limites e a lealdade entre eles. O início do filme nos apresenta uma metrópole que se transformou em ruínas, após um desastre radioativo. A maioria dos habitantes pereceu sob o peso da contaminação, e os poucos sobreviventes restantes se debatem para encontrar algum sentido em suas vidas neste novo mundo devastado. A narrativa avança e somos introduzidos à personagem principal, Anne Burden, uma jovem resiliente e corajosa. Em sua rotina, ela se protege com um traje especializado e se arrisca pelas ruas desertas da cidade em busca de itens básicos para sua sobrevivência. Após coletar os suprimentos necessários, Anne retorna para o refúgio de sua fazenda, situada em um vale que, por alguma razão milagrosa, escapou dos efeitos da radiação, cercado por montanhas e florestas exuberantes. Ao chegar, ela meticulosamente se desfaz do traje e realiza um banho detalhado para eliminar qualquer traço de contaminação, antes de preparar e consumir seu jantar. No amanhecer seguinte, Anne e seu fiel cachorro partem para verificar armadilhas que ela havia preparado na floresta. Durante a exploração, seu cão detecta algo com Anne em seu encalço. Eles logo descobrem um veículo desconhecido e, próximo a ele, um homem chamado John Loomis, também trajado para proteção. De um ponto seguro, Anne observa enquanto John examina cuidadosamente o ambiente com um aparelho detector de radiação. Ao constatar que a área está livre de radiação, ele alivia-se, despe o traje e se dirige a uma cachoeira próxima para se refrescar. Alarmada, Anne interrompe a cena e corre em direção a John, implorando para que ele saia da água, explicando que a cachoeira está contaminada pelas águas radioativas que descem da cidade. John, assustado e surpreso com a aparição repentina de Anne, aponta uma arma para ela. Rapidamente, ela esclarece suas intenções pacíficas e reitera o perigo da radiação. Compreendendo a gravidade da situação, John sai da água, mas os sintomas de contaminação já começam a se manifestar, e ele vomita devido à exposição. Em um estado de fraqueza visível, John luta para aplicar uma injeção em si mesmo, tremendo diante da dor. Anne intervém, ajudando-o com a injeção. Consciente de sua condição crítica, John implora a Anne para que, se necessário, incinere seu corpo para evitar a propagação da radiação. No entanto, Anne, determinada e compassiva, não cede ao desespero. Ela o leva para um banho meticuloso em sua fazenda, tentando descontaminá-lo completamente antes de levá-lo para dentro de casa. Nos dias seguintes, Anne se dedica integralmente aos cuidados de John, administrando medicamentos e monitorando sua saúde. Em uma noite particularmente difícil, John sofre de febre alta e delira em agonia. Anne recorre a compressas frias na tentativa de aliviar sua dor, mas sua condição piora, deixando-o inconsciente. Sem mais alternativas, Anne busca conforto e esperança em orações fervorosas pela recuperação de John, que, contra todas as probabilidades, desperta, mostrando sinais de melhora. Numa noite tranquila, sob o céu estrelado, Anne puxa um velho álbum de fotografias e começa a compartilhar fragmentos de seu passado com John. Ela conta sobre seu irmão, que saiu em busca de suprimentos numa jornada sem retorno, e sobre seu pai, que morreu devido à radiação devastadora que assolou a cidade. Anne revela que agora sua única companhia é seu cachorro, que permanece fiel ao seu lado. John, tocado pelas histórias e pela força de Anne, olha para ela com uma mistura de admiração e carinho. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos. Transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar. E você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro. Seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Ele então compartilha um segredo. É um engenheiro de pesquisa que trabalhava em uma instalação governamental e fazia parte da equipe que desenvolveu o traje resistente à radiação que usava no dia em que se encontraram. No dia seguinte, enquanto Anne cuida de sua fazenda, John se aproxima curioso sobre um trator parado. Anne explica que ele deixou de funcionar quando acabou o combustível. John menciona um posto de gasolina abandonado nas proximidades e sugere uma visita para tentar reabastecer. Anne inicialmente resiste, preocupada com a falta de eletricidade para operar as bombas. No entanto, John, com seu pragmatismo de engenheiro, sugere que podem bombear o combustível manualmente. Motivada por essa nova possibilidade, Anne se arma de coragem para a tarefa.
Anne se aventura até o posto de gasolina e, com sucesso, consegue reabastecer o trator. Ela salta de alegria e acena para John, que a observa de longe com uma luneta de rifle. Ao voltar para casa, ela expressa sua gratidão, admitindo que nunca teria pensado na possibilidade de bombear o combustível manualmente. John, por sua vez, reflete sobre como o isolamento pode limitar nosso pensamento. Ele compartilha que sua vida no bunker governamental o fez sentir como se estivesse em um impasse, e que construir seu carro-vagão e o traje foi sua maneira de romper com aquela estagnação e buscar liberdade e aventura. À medida que John se recupera e se acostuma com o estilo de vida simples e rústico de Anne, ele se integra cada vez mais na rotina da fazenda. Um dia, ela o leva a um lago próximo, livre de radiação, onde pescam juntos. Eles preparam o peixe e desfrutam de um jantar reconfortante. John sente-se cada vez mais grato por ter encontrado Anne, pois esse lugar representa exatamente o refúgio que ele buscava ao deixar seu bunker. Com o inverno se aproximando, Anne ressalta a necessidade de estocar alimentos, lembrando das dificuldades do último ano. Ela planeja fazer os freezers voltarem a funcionar para conservar o peixe do lago. Ao mencionar um gerador quebrado, John mais uma vez coloca suas habilidades de engenheiro à prova. Apesar de seus esforços, o gerador não responde. Não desistindo, ele leva Anne até a cachoeira, onde compartilha uma nova ideia, possivelmente para gerar energia de uma forma alternativa, renovando assim suas esperanças para o futuro. John propõe uma ideia engenhosa: gerar eletricidade usando a força da cachoeira próxima. Ele explica que poderiam construir uma grande roda d'água, que giraria com o fluxo contínuo da água, gerando energia. Entusiasmada, Anne concorda e ambos planejam os próximos passos em casa. No entanto, ao mencionar que precisariam de uma quantidade significativa de madeira para a roda e sugerir a demolição da igreja local para obter o material, Anne se opõe firmemente. Ela revela que a igreja, construída pelo seu falecido pai, padre do local, é um santuário de memórias e conforto para ela, especialmente nos momentos de solidão. Respeitoso, John recua da ideia, concordando em buscar alternativas para reparar o gerador. Em um dia tranquilo, enquanto Anne cuida da fazenda, John encontra um supermercado abandonado e começa a consumir o álcool encontrado lá. Quando Anne o descobre, ele está visivelmente embriagado e se torna agressivo. Ela consegue, com esforço, levá-lo de volta para casa, mas fica perturbada com seu comportamento. Na manhã seguinte, John expressa arrependimento pelo seu comportamento e pede desculpas. Anne, valorizando o relacionamento deles, aceita suas desculpas e tenta aliviar a tensão, preparando um jantar especial. Durante a refeição, ela surpreende John ao abrir uma garrafa de vinho e começar a beber, um comportamento atípico para ela. Eles passam a noite juntos, dançando e desfrutando do momento. Mas quando a intimidade avança para um patamar mais físico, John hesita, expressando a necessidade de mais tempo para ajustar seus sentimentos. Dias depois, durante um passeio com seu cachorro, Anne encontra um homem exausto e faminto chamado Caleb. Comovida, ela o leva para sua fazenda, apesar de ser um completo estranho. A presença de Caleb desencadeia uma reação defensiva em John, que pega seu rifle. No entanto, Anne consegue acalmá-lo, garantindo que Caleb não representa uma ameaça. Caleb então revela sua trágica história. Ele estava vivendo com um grupo em uma mina próxima, mas a radiação finalmente invadiu sua área, levando ao caos e à violência entre seus companheiros, forçando-o a fugir. Mais tarde, em uma conversa privada, Anne insiste para que permitam que Caleb fique com eles. John, relutante, acaba cedendo, reconhecendo que a decisão final cabe a Anne, pois é ela quem verdadeiramente transformou aquele espaço em um lar. Enquanto compartilhavam uma refeição íntima, John e Caleb narraram experiências sombrias que testemunharam nas paisagens devastadas do mundo pós-apocalíptico. John relatou um encontro com um jovem severamente afetado pela radiação enquanto viajava para o norte. O garoto, em agonia insuportável, suplicou por um fim para seu sofrimento. Com o coração pesado, John atendeu ao seu pedido e, em um gesto de misericórdia, terminou sua vida, deixando seu corpo à margem da estrada. Após a refeição, Anne levou Caleb ao quarto que ele ocuparia, garantindo que ele tivesse um descanso confortável. Observando a interação entre eles, John expressou suas preocupações, aconselhando Anne a manter cautela com o recém-chegado, dada a escassez de informações sobre seu passado. Em resposta, Anne questionou por que John nunca havia mencionado o trágico incidente com o garoto radioativo.
Admitindo seu conflito interno, John revelou que o jovem era, de fato, o irmão de Anne. Consumido pela dor e pela doença, ele estava irreconhecível. Abalada, Anne derramou lágrimas, mas compreendeu e perdoou a ação dolorosa de John. No dia seguinte, enquanto John e Caleb saíam para caçar na densa floresta, Caleb, tentando estabelecer um terreno comum, mencionou que compartilhava as crenças religiosas de Anne e elogiou sua resiliência e determinação, despertando uma ponta de inveja em John. Apesar disso, eles conseguiram caçar uma ave selvagem e retornaram com ela para casa. À noite, eles discutiram novamente sobre o projeto da roda d'água. Caleb se posicionou firmemente contra a demolição da igreja, destacando sua importância espiritual. Surpreendentemente, Anne, que inicialmente resistiu à ideia, mudou de opinião, sugerindo que talvez fosse vontade divina que utilizassem os recursos disponíveis para sobreviver ao rigoroso inverno. Com a decisão tomada, eles iniciaram o trabalho de desmontar a igreja. Durante o processo, Anne e Caleb se aproximaram ainda mais, o que deixou John desconfortável. Em um momento de introspecção, ele puxou Anne para um diálogo privado, confessando seus sentimentos e respeitando suas escolhas futuras, independentemente de seu envolvimento romântico com ele ou com outro. No dia seguinte, fizeram avanços significativos na construção da roda d'água. A noite se desenrolou com risadas e jogos. Caleb lançou uma garrafa na água, desafiando os outros a recuperá-la. John, não sendo um nadador habilidoso, desistiu rapidamente da competição. Anne quase captura a garrafa lançada no lago, mas ela escorrega de suas mãos. Caleb, impressionado, oferece ajuda e juntos mergulham para recuperá-la. Observando-os, John sente uma pontada de ciúme. Quando Anne emerge da água, John, num impulso, declara que está pronto para casar-se com ela. Ela se surpreende com a proposta, mas seu sorriso sugere felicidade. Mais tarde no quarto, a conversa mal começa antes de John, embriagado, desmaiar. Buscando afeto, Anne tenta acordá-lo, mas ele responde rudemente para ser deixado em paz. Frustrada, ela se dirige ao quarto de Caleb e hesita diante da porta. Nesse instante, Caleb a puxa para dentro e eles se entregam a uma noite de paixão. Na manhã seguinte, Anne e Caleb compartilham o café, causando desconforto em John. Mais tarde, enquanto trabalham na roda d'água, John agradece a Caleb por, sem querer, fazê-lo perceber seu amor por Anne. Caleb, desconfortável com o comentário, mantém-se calado. Apesar das tensões, eles finalizam a roda d'água. Durante a instalação, Caleb, vestido com traje de proteção, quase escorrega, mas John o salva segurando a corda. Ao se olharem, John percebe um olhar de ressentimento em Caleb, questionando se o gesto seria recíproco em circunstâncias invertidas. Subitamente, a cena corta para o escuro. John volta sozinho, enfrentando uma confissão inesperada de Anne, que, arrependida, admite ter errado na noite anterior devido à embriaguez. Com uma postura compreensiva, John a perdoa, atribuindo o deslize ao desespero dela. Durante a conversa, ele comenta que Caleb partiu, em busca de outros assentamentos. Essa informação desperta uma desconfiança em Anne, que decide investigar o perímetro da fazenda. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Emoção. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. A ausência de qualquer sinal de Caleb intensifica suas suspeitas de que John possa estar ocultando algo. Nos dias que se seguem, ela se vê abalada. A melancolia de Anne é interrompida ao descobrir que John conseguiu conectar os fios ao gerador, agora eficazmente alimentado pela roda d'água. A eletricidade restaurada na casa traz um vislumbre de alegria. No dia seguinte, explorando a área de armazenamento, Anne encontra um piano que pertencia à igreja, um dos itens salvos após sua desmontagem. Ela começa a tocar, perdendo-se na música que ecoa as profundezas de suas emoções. John se aproxima silenciosamente, observando-a com um olhar carregado de culpa. Ele percebe que Anne descobriu a verdade sobre ele ter matado Caleb, e o impacto dessa revelação reflete-se na confiança quebrada entre eles. Enquanto Anne continua a tocar, desabafando sua tristeza e desilusão através das melodias, John permanece absorvendo em silêncio a gravidade das emoções que sua ação desencadeou, e assim o filme se encerra. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10.000 por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.